Shalom, shalom, meus queridos irmãos. É uma grande alegria recebê-los aqui nessa sala Zoom. E a todos vocês que vão assistir pelo YouTube também. Eu me sinto muito alegre por cada vida aqui, cada família aqui representada, cada sonho, cada plano, cada projeto do Eterno aqui. E eu abençoo isso na autoridade do nome do Senhor Jesus. Glória, Senhor poderoso. E sempre, né, gente? Eu não vou fazer diferente. Vamos começar a meditar sobre algumas perguntas, alguns questionamentos. Então, se vocês quiserem meditar, é bênção. Se não, não tem problema. Eu quero fazer algumas perguntas. Será que nós estamos enfrentando enfermidades reiteradas na nossa casa, na nossa família? Será? Ou cada instante nós ficamos doentes? Ou alguém da nossa casa sofre de enfermidade crônica constante? Nós estamos passando por algum problema significativo que parece que não tem solução? Será que nós recebemos por agora uma direção da parte do Eterno, mas parece que nada está favorecendo a realização disso, dessa direção? Se vocês desejam, reflitam sobre esses pontos e vamos entender sobre esses acontecimentos nas nossas vidas. Meu nome é Fabiana Padilha. Eu sou casada com o Rony Padilha, nós temos 5 filhos, porque genro e nora também é filho, e sou muito amada pelo Eterno. Ele me tirou de um lugar terrível e me deu a possibilidade de caminhar com ele. Achou graça em mim. E eu faço parte do Tropa de Elite de Jesus. O texto base para a nossa ministração, queridos, é Esther. Peguem, abram as suas escrituras no livro de Esther. Quem não lê o livro de Esther ainda, eu recomendo essa leitura. É maravilhosa, maravilhosa. E uma curiosidade, não se fala o nome de Deus nesse texto, nesse livro. Vale super a pena, é um livro maravilhoso. Livro de Esther, capítulo 9, e o versículo é o primeiro. Glória a Deus eterno, maravilhoso e santo, poderoso é o teu nome. E no 12º mês, que é o mês de Adar, no dia 13 do mesmo mês em que chegou a ordem do rei e o seu decreto para se executar, no dia em que os inimigos dos judeus esperavam assenhorar-se deles, isto foi mudado para o contrário, porque os judeus foram os que se assenhoraram aqueles que os odiavam. Amém? Obrigada, Pai, pela tua palavra. Obrigada, Pai, porque a tua palavra nos ensina e nos consola. Eu te louvo por tudo e por tanto. Amém. Queridos, eu vou trazer um contexto deste texto aqui que nós lemos. Fala sobre decreto, mudou uma ordem, o rei se manifestou, enfim, vou trazer esse contexto. Um homem chamado Amã ou Ramã. Esse homem morava neste lugar. E ele era ministro, ele tinha sido ministro do rei da Pérsia, chamado rei Assuero. E ele quis exterminar o povo judeu e tentou o quê? Manipular o rei para conseguir o seu intento. Ele foi um homem mau, malvado, terrivelmente mau, e queria exterminar o povo judeu. E Mardoqueu, ele teve conhecimento deste plano. E ele se desdobrou, ele fez tudo o que estava ao seu alcance, o possível e o possível, para trazer socorro para o seu povo. Como? Chamando Esther, que era sua prima, mas ela tinha sido órfã, tinha sido criada por Mardoqueu como se fosse sua filha. Então, ele chamou a Esther para este compromisso.
e ela havia se tornado esposa do rei Assuero, tornando-se rainha da Pérsia. Olha que tremendo. Aqui a gente já começa a ver milagres. Amém? Eu prometo a vocês que hoje, não hoje, né? Mas quando começou, é uma temporada de milagres. Por que que eu prometo isso a vocês com segurança? Porque não sou eu que estou prometendo, é o Pai que promete, que é uma temporada de início de milagres. Amém? Então, diante da sabedoria divina, Esther conta para o rei, num banquete oferecido para ele e para Ramã, sobre os planos de Ramã contra o seu povo. E tendo por desfecho desse banquete, dela contar a morte de Ramã na forca que ele havia edificado para assassinar Mardoqueu, e um decreto, olha, gente, um decreto para o povo judeu se defender. Irmãos, segundo o calendário do Eterno, nós entramos no mês de Adar, conhecido como o mês da celebração. Anotem, mês da celebração e felicidade. Mês da celebração e da felicidade. Vão anotando essas chaves e decretando isso sobre a vida de você, sobre a casa de você, sobre a família, sobre os planos, projetos. Deus não coloca as coisas só para a gente ter conhecimento, mas para a gente aplicar na nossa vida. Esse mês, nós aumentamos a nossa alegria. Este mês diz assim para nós: aumente a tua alegria, filho e filha de Deus, para dar boas-vindas aos muitos milagres da parte do Eterno. O livro de Esther traz muitos milagres, muitos milagres. E estes milagres estão ao alcance da tua fé, ao alcance da tua obediência. Você pode provar isso. A gente pensa às vezes, meu Deus, eu não vou viver nada disso que está escrito na Bíblia, porque a minha fé é pequena, porque a minha obediência está seletiva. Hoje eu estou dizendo para vocês, apliquem as escrituras na vida de vocês. A tradição judaica afirma que Moisés foi recolhido no mês de Adar. Então, Amã, gente, ficou muito alegre quando a data do Pur, que era sortes, né? Caiu neste mês para acontecer a destruição do povo, daquele povo que é amado por Deus, separado por Deus. Ele ficou feliz porque o povo vai ser destruído quando morreu Moisés. Mas veja só a ironia. Amã desconhecia que Moisés também nasceu no mês de Adar. Então, olha só, outro milagre. Deus estava comunicando algo. Por isso que eu digo para vocês, não nos desesperarmos diante das situações adversas das nossas vidas. Nós precisamos olhar para Deus. Diante disso, tudo que eles estavam vivendo era terrível, era uma destruição, mas Deus estava dizendo: é vida, creia no que eu estou falando, é vida. Eu estou dando vida e vida abundante. O Senhor Deus sempre tem algo eterno para nos ensinar, em todas as circunstâncias. Vejamos sobre os decretos de morte. Amã queria a morte, a destruição, mas Deus havia preparado para aquele momento vida, vida. E o que aprendemos aqui, meus irmãos? Ainda que a nossa vida esteja totalmente em desequilíbrio, Deus pode mudar. Deus pode mudar. Olha, escrevam. Abruptamente, totalmente a rota da nossa vida. Basta nos submetermos ao que Ele está nos direcionando, ainda que não tenha sentido nenhum. Amém? Olhem para o eterno. Olhem para o eterno. A nossa carne, gente, se desespera. Eu não estou dizendo assim, fique um robô. Não. Mas nós precisamos imediatamente entender o que Deus está comunicando. Eu quero te trazer vida. Eu quero gerar um milagre na tua vida. Eu quero fazer isso na tua vida. Você é meu filho. Você é minha filha. Creia no que eu estou fazendo. Creia no que eu estou falando. Só olha para mim e me obedece. Que eu quero que você viva o extraordinário.
Eu quero que você seja filho. Eu quero que você saia do deserto. Eu quero que você entre em Canaã. Eu quero que você pare de se contentar com migalha. Eu quero que você pare agora de ficar parado na tristeza, na depressão e na ansiedade. Saia desse lugar agora. Saia desse lugar, em nome de Jesus. Meus irmãos, Adar é um mês de alegria. E não é só alegria, é muita alegria. Muita alegria. Alegre-se. Alegrem-se. Ontem, eu confesso para vocês que eu não estava alegre. Eu estava com o meu pensamento voltado para o que ia acontecer à noite de uma ministração, e eu estava sentindo um pouco de intimidação, e aí eu me dei conta, eu preciso ficar alegre. E eu pedi, Senhor, eu não consigo, eu preciso da tua ajuda. Eu preciso da tua ajuda. Então, ele vem com graça, gente, porque a gente mostra o que é dependência. Dependência. É isso que ele quer. Sejamos dependentes dele. Aleluia. Então, este mês é um mês de muita alegria. É um mês que se celebra o Purim, apesar que o Purim não seja uma festa solene, descrito lá em Levítico 23, é uma festa que está nas Escrituras, né? E se a gente quer se alegrar, vamos nos alegrar nas festas do Eterno. Amém? Glória a Deus por isso. Não é obrigatório, não é uma festa solene, mas é uma festa que está descrita neste livro. Mas quando o ano é bissexto, é Adar 2 que se celebra, tá bom? A festa de Purim é a celebração da não destruição do povo de Deus. A celebração do grande livramento que Deus trouxe para o seu povo, mediante o quê? A obediência de um homem corajoso e de uma rainha totalmente entregue ao discipulado do seu primo pai. Olha aqui o mistério, gente. Discipulado. Discipulado. Quem se submete ao discipulado mostra suas partes mais íntimas a uma pessoa. E era isso que Esther fazia com o seu primo pai. E ela era totalmente obediente àquele homem. E isso rendeu esse milagre. Para essa rainha, poderia ter custado a sua vida, gente. Entrar na presença do rei sem que ele houvesse solicitado a sua presença. O jejum de 3 dias fortaleceu o espírito desta mulher, que saberia que poderia ter sido morta. E sabe o que aconteceu? Ela recebeu o favor do rei. Ele estendeu o cetro dele para esta mulher. Aleluia! O Senhor está estendendo o seu cetro para você neste momento. Neste momento, ele alcança para você o seu favor. Você que escolhe buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, está neste momento, agora, recebendo o favor do Rei dos Reis, do Senhor de Senhores. Eu profetizo isso para a sua vida, eu profetizo isso para a sua casa, para a sua família, na autoridade do nosso Senhor Jesus. Amém. Amém. Eu decreto em nome de Jesus uma temporada de milagres para todos que estão aqui ouvindo e recebendo no Espírito isso, em nome do Eterno. Queridos, meus amados irmãos, percebam que a destruição, esse espírito de Amã ou Ramã, ainda está tentando tragar todo o povo de Deus pelos 4 cantos da terra. Veja isso. Está acontecendo em Israel. Esse espírito quer o que? Destruir o povo de Israel. E não somente o povo de Israel, mas a perseguição de filhos de Deus por esses lugares que nós sabemos, onde eles são mortos. Isso é um espírito de destruição que quer tragar. Mas mesmo assim, meus irmãos, o povo de Deus continua forte e se multiplicando e se alastrando em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Adar, meus queridos irmãos, foi o último mês
que o povo passou no Egito, que o povo estava no Egito, antes do Êxodo. Olha, isso é alegria extrema, porque eles estavam acorrentados numa escravidão, não só física, mas espiritual. E aí, mês seguinte, eles estavam caminhando rumo à terra prometida. E não só isso, irmãos, eles despojaram o Egito. Pega essa chave. Viva esse milagre hoje. Viva este milagre. Deus quer que você viva isso. Profeticamente, nós estamos neste momento desta alegria. Em seguida, teve a celebração da Páscoa, queridos. O mês seguinte, o primeiro mês do calendário espiritual, se celebra a Páscoa. A Páscoa. O Cordeiro, o nosso Senhor amado, lindo, nos livrando da destruição, nos livrando de cair uma vida longe, completamente afastado de Deus. Aleluia. Esse é um memorial de que fomos libertos, libertos. Mas, Fabiana, que isso se aplica a nós? Nós somos do Ocidente. O que se aplica? Não precisamos aprender essas coisas. Meus irmãos, nós fomos enxertados. Não fomos? Lá em Romanos, capítulo 11, versículo 24, diz: porque tu foste cortado, do que por natureza, oliveira silvestre, oliveira brava, e contra a natureza foste, olha aqui, ó, contra a natureza, foste enxertado na oliveira cultivada, na oliveira verdadeira. Quanto mais esses que são os ramos naturais serão enxertados em sua própria oliveira. Queridos, não tem como recebermos nutrientes diferentes. Não tem como produzirmos frutos diferentes. E não sou eu que estou falando. Isso quem fala é a própria agricultura. A agricultura fala isso. Se você enxerta isso aqui, vai estar a mesma coisa, o mesmo fruto. Esse mês, meus irmãos, aponta para entrarmos numa atmosfera de alegria. E então recebemos do Senhor o quê? Força e poder. Gravem isso. Entramos na alegria e recebemos do Senhor força e poder. Porque quando nós somos libertos, nós precisamos de força e poder para aguentar a estação do deserto. Não é verdade? Por que nós recebemos isso, Fabiana? Porque nós estamos prestes a receber milagres, porque eles estão batendo na nossa porta. E se não obedecermos o que está determinado pelo Senhor, ficaremos o quê? Depressivos, ficaremos fracos e sem nenhum poder da parte do Eterno. Irmãos, sobre cada um de nós há planos poderosos, há propósitos estabelecidos, há palavras liberadas, prontas para serem realizadas, prontas para serem cumpridas. As bênçãos do Senhor já foram liberadas para seus filhos. E isso aqui não é um conto de fadas. Isso aqui é a palavra do Eterno. É Ele que anuncia, é Ele que fala, é Ele que instrui, é Ele que está dizendo, é Ele que te convida para viver esse tempo. É Ele. O livro do Eterno mostra o que Ele quer que a gente viva. São as regras para a vida do filho dele. Então, amados, Purim aponta para o fim de uma estação, o fim de um ciclo, o fim do inverno espiritual. E nos alegramos no Senhor e para o Senhor. O inverno é marcado por permanecermos buscando o Senhor, nos aquecendo nele, recebendo instruções, guardando as nossas sementes para serem plantadas e renderem na força total da terra. Queridos, o solo, eu não sou uma pessoa da agricultura, mas eu tenho uma ideia de que
o plantio no inverno não é apropriado, né? A terra está dura, está frio, não vai vingar. Então, nós olhamos para o Eterno, entramos no ciclo do Eterno, vemos o que ele está fazendo e a gente tem o quê? Colheita, 100 por um. 100 por um. Aleluia. Eu pergunto agora para vocês: você tem sido terra fértil? Como é a força da sua frutificação? Como tem sido? Você tem dado frutos 30 por um, 60 por um, 100 por um, ou não tem frutificado? Como tem sido isso? Esse mês, a alegria transforma as palavras amargas em palavras doces. E se não entrarmos nessa atmosfera de alegria, nós seremos murmuradores. Murmuradores, trazendo para nós o desfavor do eterno. Pois se estivermos alegres, nós não vamos receber o seu favor? O contrário é receber o seu desfavor, não é? E isso aqui não é castigo. Isso não é castigo. Deus não castiga. Para desencadear uma avalanche de milagres, nós precisamos ter palavras doces, sermos alegres. Do contrário, vamos desencadear uma avalanche de acontecimentos desastrosos. Por que que o povo de Deus ficou 40 anos andando em círculos no deserto? Por quê? Irmão, se porventura suas vidas estão diferentes do que haviam recebido da parte do Eterno, talvez, eu só digo talvez, as suas palavras têm sido amargas. E é bastante provável que você, ou todos nós, estejamos enfrentando uma batalha, uma luta interna. Existe a possibilidade de estarmos num confronto, estar estabelecido um confronto contra a iniquidade que ainda está dentro de nós. O que que é? Vaidade, orgulho, soberba, arrogância, prepotência, independência, desobediência. São doenças, isso são doenças. Doenças, feridas no espírito, que precisam ser confrontadas, senão o quê? Faremos guerra contra os irmãos. Porque a guerra de dentro vai para fora. A guerra que está dentro de mim, não confrontada, de acordo com a iniquidade que habita em mim, vai para fora. E aquilo que está reservado para nós pode ser barrado de chegar até nós. Irmãos, neste mês o nosso Pai nos confere a possibilidade de vencermos, de tratarmos essas feridas vindas do orgulho. Se vocês quiserem abrir o livro de Esdras, capítulo 6, Esdras, capítulo 6, versículos 14 e 15. Eu recomendo também a leitura deste livro. É maravilhoso a reconstrução do templo. E tragam para o profético que somos nós mesmos. Nós somos o templo. Amém? E os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando pela profecia do profeta Ageu e de Zacarias. E edificaram e terminaram a obra conforme o mandado de Deus de Israel e conforme ao decreto de Ciro e Dário e de Artaxerxes, rei da Pérsia. E acabou-se esta casa no terceiro dia do mês de Adar, no sexto ano do reinado do rei Dário. Vocês conseguiram captar o que o Senhor está anunciando? Acabou-se a construção, saíram do cativeiro, milagres. E essa época aqui, gente, não foi fácil também, essa reconstrução. Foi debaixo de muita peleja. Humanamente, impossível. Por quê? Porque ouviram.
ao Senhor e não prestar atenção naquilo que estava acontecendo ao seu redor. Este mês anuncia, queridos, a reconstrução de nós mesmos. Não vamos perder tempo com pensamentos amargos, palavras amargas, com contendas desnecessárias. Ainda não chegou a primavera espiritual. A primavera, queridos, é um tempo de guerra, né? Quem estuda bem as escrituras sabe. Primavera é tempo de batalhas, de conquista de território, onde nós trabalhamos bastante, nós temos vigor, porque estamos conquistando para o reino do eterno. Ainda não chegou essa época, mas mesmo assim, nós começamos a visualizar que está chegando. Está chegando. Aleluia. Queridos irmãos, o Senhor vai completar a obra. Eu profetizo em nome de Jesus que tudo aquilo que ele começou na tua vida, ele vai concluir para a glória do Senhor. Esse mês de Adar é de conclusões, encerrando ciclos, concluindo coisas, estabelecendo conclusões. É isso que esse mês anuncia. Fique tranquilo. Apenas se alegre no Senhor. Apenas celebre o Senhor. Esse mês, Deus muda decretos de morte para decretos de vida. Toma posse disso você. Toma posse disso vocês aí. Este mês, Deus muda decretos de morte para decretos de vida. Aleluia, aleluia. Assim como aconteceu com Radassa, que se tornou Esther, de escrava, ela se tornou rainha da Pérsia. Resolver a iniquidade, querido. Resolva a iniquidade que ainda habita em nós. Nós precisamos resolver a iniquidade que ainda insiste em dar os nossos passos. Não é o espírito, é a iniquidade que ainda habita em nós. Eu posso amar Jesus, irmãos, mas se eu não trato o orgulho que habita em mim, eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir fazer da forma como Deus descreveu para eu fazer. Porque o meu coração vai estar errado. O meu coração vai estar errado. Ainda que eu ame a Jesus. O meu coração vai estar vaidoso. Ainda que eu ame a Jesus. Nós precisamos tratar o orgulho que nos faz desobedecer. Isso é Leviatã. Isso é Leviatã que está querendo que vivamos em combates, que sejamos vaidosos, altivos, e os decretos de morte sejam executados contra nós. Leviatã, ou que traz soberba, ou que traz pânico, esse é Leviatã. Leviatã, que também está circulando neste mês, querendo tragar os desavisados. Querido, Leviatã que é a morte dos nossos sonhos. Leviatã que é a morte dos nossos propósitos. Nos inserindo palavras e pensamentos terríveis contra os nossos irmãos, contra os nossos líderes. Leviatã traz a audácia de brigarmos contra Deus através das autoridades. Eu vou repetir. Leviatã traz a audácia de brigarmos contra Deus através de nossas autoridades, para que os decretos de vida não nos encontrem. Abram comigo, por favor, em Números, capítulo 12. Aleluia. Eu também sugiro que leiam o livro de Números. Gente, eu amo o livro de Números. Ele é um livro maravilhoso, maravilhoso. Ele traz uma estratégia de guerra, Deus ensinando guerra. Deus ensina como entrarmos em guerras através desse livro de Números. Deus diz assim: não, eu quero que vocês ataquem esses midianitas agora. Deus fala isso, gente. Deus fala isso. Eu estou abrindo um parênteses aqui para despertar curiosidade em vocês. Deus diz assim: vão atacar esses midianitas agora. Mas antes deles atacarem os midianitas, o que ele fez? Primeiro, ele ensinou sobre as festas.
de novo. Ele fez o censo, não, primeiro foi o censo, né? Depois ele estabeleceu sobre a sucessão, o direito de herança, que algumas mulheres haviam perdido porque o pai havia morrido. Ele disse, não, elas vão receber também. Depois ele fala sobre voto. Voto de tolo, gente, a gente tem que pedir perdão. Perdão. Depois o que que ele fala? Festas. Festas. Ele ensina sobre as festas. Novamente. O que que é isso, gente? Entra no meu alinhamento, que você não perde nenhuma batalha. E depois ele diz assim, ó, agora podem ir. E eles o quê? Venceram. Aleluia. Aleluia. Números capítulo 12, versículo 1 diz assim, ó. Murmurou Miriam com Arão contra quem? Moisés. Mas não era contra Moisés, é contra Deus. Deus, porque Deus escolheu Moisés. Eles queriam dizer assim, ó, Deus, tu errou, tá? Porque Moisés ele desobedece, viu? Nós somos melhores que ele, nós somos mais santos que ele. É isso aqui que quer dizer. Murmuraram contra Moisés por causa da mulher cuxita que ele havia tomado. Moisés estava errado? Estava, mas quem vai tratar com Moisés é Deus. É Deus. Pois ele havia tomado uma mulher cuxita. Vejamos. Quando Moisés tomou o povo e o retirou do Egito, ele era bom. Ele era bom, meu Deus, ele era bom. Mas em várias partes do percurso ele se tornou mal para o povo, né? E agora eles estavam prestes a entrar na Terra Prometida. E ele se tornou mal de novo. Não, ele não é bom, ele desobedece. O que esse homem subiu lá, eu não sei o que ele perdeu lá no monte? Vamos aqui fazer um Deus para nós. É isso que o povo faz, gente. Isso aí, sabe o que é? Leviatã dando a audácia de brigar contra Deus através das autoridades. É isso aí. Isso é uma característica de pessoa ingrata, rebelde, orgulhosa e murmuradora. Ou tem aquele discurso assim, olha, gente, vocês vão entender do que eu estou falando. Ai, foi Deus que fez. Deus que fez. É claro que sempre é Deus, gente. Não somos nós. É Deus que faz. Mas desde sempre ele faz através dos filhos. Abraão, José, Jacó, Moisés, Josué, Paulo, Pedro. Ele faz isso. Ele faz isso. E outra, Moisés, gente, ele colocou como Deus para o Faraó. Lembram disso nas Escrituras? E Arão era o profeta. Gente, é Deus que está falando, não sou eu. É Deus. Então, isso acontece também. E sobre a murmuração dos irmãos de Moisés, né? Ou seja, aquilo que eles fizeram, falaram que Deus estava errado, porque tal, escolheu um homem que desobedecia. Aqui vemos que quem comete atos de desobediência e rebeldia contra Deus através dos líderes sempre são os próximos, os mais próximos, aqueles que são íntimos. Sempre vai ser. E o desfecho, queridos, dessa rebeldia e dessa murmuração, dessas palavras amargas, nós sabemos o que aconteceu, né? Miriam ficou leprosa, ficou um tempo fora do arraial, porque era para fazer isso, e o que isso trouxe de consequência para o povo? Eles ficaram parados. Eles não prosseguiram o caminho por causa disso. Então, ou seja, quando apenas uma pessoa ou duas, mas é mínimo, comete o quê? Essa audácia, o povo todo de Deus para. A igreja para, gente. Misericórdia, eu peço perdão, Pai. Eu peço perdão, porque eu murmurei bastante. Não vou mentir para vocês. Murmurei bastante. E eu oro em nome de Jesus que a lepra seja curada do nosso meio. E o Senhor mude os decretos de morte para decretos de vida. Aleluia. Em nome de Jesus. Irmãos, nós não podemos ser levianos ao sermos seletivos sobre as escrituras, aplicarmos apenas o que gostamos ou o que faz sentido para nós. Vencemos Leviatã, sabe como? Abençoando, obedecendo,
nos tornando humildes, nos submetendo. Não é fácil esse bicho de matar, não, hein, gente? E Deus resiste aos orgulhosos. Deus nos chama para sermos separados. Ele nos chama de peregrinos. Gente, peregrinos, ou seja, não fica pensando que tu vai firmar raiz aqui, porque você não é daqui. Isso quer dizer peregrino. Não te mistura com essas coisas, porque isso aí é só temporário. Não vai ser para sempre, não. Lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 13, se vocês quiserem ler comigo, que é um livro maravilhoso também, lindo demais, recomendo a leitura. Hebreus, capítulo 11, versículo 13 diz: Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas, vendo-as de longe, creram e, abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Aleluia, nós somos esses peregrinos. E nós, como povo de Deus, separado, vamos entrar nessa atmosfera de alegria. Amém? Glória a Deus. Eu convido vocês, meus irmãos, a fazer uma oração de renúncia. Repitam comigo aí, em nome de Jesus. Pai de amor, não queremos continuar doentes. Pai, nós não queremos essa doença no espírito, do orgulho. Não queremos, Pai. As Escrituras denunciam que a habilidade e força de Leviatã, Pai, estão nas palavras amargas, nas murmurações. Renunciamos agora à habilidade e força de Leviatã. Confessamos e nos arrependemos de toda palavra de preocupação, toda palavra de murmuração contra nós mesmos, contra os nossos irmãos, contra os nossos familiares, contra os nossos líderes. É um decreto agora que falaremos palavras doces, nos alegraremos e falaremos palavras de louvor e adoração ao Eterno. Pai, nos perdoa pelos pensamentos, pelas palavras altivas, orgulhosas, arrogantes. Nós abençoamos a nossa família, o nosso cônjuge, os nossos filhos, os nossos irmãos, a nossa cidade, o nosso estado, a nossa nação, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, assim como tem sido em todas as reuniões, nós vamos fazer a ceia, porque entendemos que quando nós partimos o pão, nós também partimos o pão. Amém? Lá em João, que é o texto que eu amo, vocês sabem já, João capítulo 6, Jesus diz assim: aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não faz parte comigo. E nós fazemos parte com o Eterno. Nós somos dele, nós somos do nosso amado e ele é nosso. Então, peguem seu pão e vamos orar, meus queridos irmãos. Pai de misericórdia, de bondade, de entendimento, de clareza, Pai que nos instrui, eu te louvo e te agradeço. Poderoso, santo, maravilhoso. O Senhor é bom demais, bom demais. Eu consagro esse pão que nos faça bem, que nós venhamos entender que nós vamos assumir a responsabilidade por essa parte do corpo. É nossa, nosso compromisso, nossa parte. Nós vamos fazer o que temos que fazer, Pai, porque te amamos, confiamos em Ti, nos alegramos em Ti e vamos viver. Estamos prontos, Pai, para viver os Teus milagres, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Podemos comer todos. Pegue o seu suco, meus amados. Este é o suco que aponta para o sangue do Senhor, aponta para a nova e eterna aliança. Este suco entra em nós, nos limpando, nos depurando, tirando toda a craca, toda a sujeira,
tudo aquilo que não presta, nos limpando por dentro, agora limpando as nossas emoções, os nossos sentimentos, limpando o nosso intelecto, limpando o nosso coração agora, nos mostrando as iniquidades que ainda temos que resolver, nos limpando totalmente, porque nós nos entregamos para Ti, Senhor. Nós nos entregamos para Ti com todo o nosso entendimento. Nós sabemos o que o Senhor fez por nós. Nós sabemos. E nós nos alegramos tanto que chegamos a nos emocionar, tamanha alegria de sermos participantes disso tudo. Obrigada por tanto, por tudo. Eu consagro esse suco que nos faça bem. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Podemos tomar todos. Amém.